Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Convido a igreja a abrir a Bíblia no livro de Salmos. Salmos 112. Ou melhor, Salmos 119. Versículo 112. A gente vai ler até o 114. A gente não vai ler todo o Salmo 119 não, tá, gente? Hoje não. A gente vai ler 3 versículos. 112. Versículo 112. A gente vai esperar todo mundo achar, que é pra gente ler junto. Todo mundo já achou, né? Amém. Diz assim a palavra do Senhor em Salmos 119, versículo 112 em diante. Inclinei o meu coração a executar os teus estatutos, sempre, até o fim. Odeio os pensamentos vãos, mas eu amo a tua lei. Tu és o meu esconderijo e o meu escudo. Eu espero na tua palavra. Amém. Pode sentar. Hoje, o tema da nossa mensagem é buscando a constância espiritual. E quando a gente vai falar, de constância, a gente não pode deixar de falar da inconstância, né? Então, o que é a inconstância espiritual? O Google nos diz que é qualidade ou característica de quem é inconstante. Falta de constância, falta de perseverança, falta de firmeza. E uma pessoa inconstante, ela tende a mudar de ideia rapidamente. Não é aquela pessoa que tem assim uma palavra, ela é inconstante. De manhã, uma pessoa inconstante, 7 da manhã tá bem, 7h30 tá mal, 8 horas tá bem de novo, 8h30 tá mal de novo. É assim uma pessoa inconstante, ora quer, ora não quer, ora vai, ora não vai, não decide. Então, uma pessoa inconstante é assim, é difícil de tomar decisões e é difícil tomar decisões assertivas. Como que uma pessoa inconstante que muda de opinião, muda de jeito, toda hora vai ter decisões assertivas na vida, em todo o âmbito, da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, porque hoje eu quero falar, sobre a constância espiritual, mas, na verdade, nós precisamos ser constantes em todas as áreas da nossa vida, não somente, um exemplo aqui, na leitura da Bíblia, na oração, em todas as outras áreas, mas assim, se a gente for constante no Senhor, as outras áreas também serão constantes, porque o Senhor, Ele nos ensina todas as coisas. Então, é por isso que na Bíblia diz, que primeiro a gente busca o reino de Deus e demais as outras coisas. Então, por que hoje eu vou pregar sobre a constância espiritual? Porque nós precisamos ser constantes no Senhor, eu e você, todos os dias. Até quando o presbítero Robson começou, a reflexão dele, eu falei assim, pronto, vai pregar minha mensagem, Senhor. Aí, Mas nós precisamos ser constantes no Senhor, precisamos buscar a cada dia. E, na verdade, irmãos, a inconstância, ela é uma armadilha, que ela nos pega e a inconstância, ela nos trava. Porque em muitos momentos da inconstância, a pessoa já não consegue ficar em um estado bem. Ela fica
triste, mal, o tempo inteiro. Eu não quero dizer aqui que a gente não vai ter aflição, porque a própria Bíblia, ela já nos avisa, né? Olha, você vai ter aflição, mas também você vai ter vida em abundância. Sabe, nós não podemos transformar na nossa vida o que era para ser somente um estágio em um estado. Entendeu? Então, nós não podemos permanecer em um estado de inconstância. É por isso que a palavra do Senhor, né, ela é maravilhosa e realmente nos ensina todas as coisas. E eu estava com esse tema, né, na minha cabeça desde o início da semana. Aí eu falei assim, ai Deus, mas eu queria pregar outra coisa. Mas não veio outra coisa, Deus quis essa, né? Então, vamos pregar sobre a constância espiritual, porque a nossa igreja precisa ser uma igreja constante no Senhor. E a pessoa, né, que é inconstante, ela não consegue tomar uma decisão assertiva, né? E será que quantas vezes, né, eu e você, nós já tomamos assim uma decisão no calor da emoção, né? Ou então, a gente, por exemplo, iniciou uma faculdade, não terminou. Iniciou um curso, não terminou. Começou um novo negócio, não terminou. Começou outro negócio, não deu certo. Começou outro negócio em outra área, não deu certo também. Então, uma pessoa que é inconstante, ela está mudando o tempo inteiro. Não tem constância naquilo, não é firme. Eu quero isso, Senhor. Deus já mostrou o que é, mas não permanece ali onde Deus mostrou. Quer procurar outros meios, outros caminhos, outros atalhos, né, para ver onde vai dar. Mas, na verdade, nós precisamos seguir aquilo que o Senhor ele tem nos chamado. Nós precisamos seguir aquilo que o Senhor ele já nos mostrou. Por isso, precisamos ser constantes no Senhor. Porque, em muitos momentos, quando não somos constantes no Senhor, é nessas horas que, às vezes, aparecem tantas oportunidades, mas a gente não consegue abraçar essa oportunidade porque estamos inconstantes. E a gente nem consegue saber se é uma coisa de Deus ou não. E o ruim é quando é uma coisa de Deus e tu não abraça porque perdeu a oportunidade, porque estava inconstante. Então, o Senhor, ele nos chama, ele nos alerta para que a gente possa ser constante no Senhor, né? E eu até coloquei, né, uma frase hoje lá no grupo da igreja, que toda inconstância promove um distanciamento do nosso propósito. Eu coloquei lá no grupo da igreja. Gente, eu vejo isso assim na minha mente, sabe? Eu falei assim, Senhor, essa frase é top, vou colocar lá no grupo da igreja, né? Então, e é verdade, toda inconstância vai nos levar para distante, vai nos distanciar cada vez mais do nosso propósito, aquilo que Deus quer que façamos. É por isso que a inconstância na nossa vida, ela é uma armadilha que te prende, que para você sair da inconstância, você vai aprender nessa noite. E eu peço que a igreja abra a Bíblia também no livro de 1 Coríntios 57 e 58. Vai aparecer aqui no nosso telão. Primeira Coríntios 50. Peraí, que houve um erro de digitação aqui, que foi a mão. (15) É verdade, capítulo 15. Ah, eu estou sem óculos. Tá aqui. Diz assim, ó. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabe, uma coisa que me chamou muita atenção nesse versículo aqui, o apóstolo Paulo, ele fala, né? Olha, seja firme, irmão, permaneça firme. Aí ele fala assim, olha, irmão, não deixa de trabalhar na casa do Senhor, não deixa, continue na obra. Sabe por quê?
eu fiquei pensando assim, né, que quando a gente está na obra, trabalhando, quando a gente tem algum cargo assim na igreja, eclesiástico, né, a gente não fica distante, a gente fica perto. Né? Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar na igreja, trabalhar na obra, porque a gente não vai se distanciar. Se a gente vê que o irmão está frio ali, está meio assim, murcho, a gente já ora por ele de madrugada, né? Faz um jejum forte, o irmão vai conversar com o pastor, ou seja, o irmão está sempre perto. Dá para a gente, né, nos ajudar em oração, se for precisar de outra coisa, a gente puder ajudar, a gente ajuda também. Então, por isso que é importante a gente estar sempre abundante na obra. Não é de qualquer jeito, não. É com abundância, é fazer com abundância. Eu falei assim, esse apóstolo Paulo é sensacional, né? Deixou esse recado aqui para nós, para a gente trabalhar na casa do Senhor, para a gente estar perto, para a gente estar junto, porque além da gente fazer a obra para o Senhor, promove unidade na igreja, a gente vai estar junto, né? Então, por isso é tão importante. E aqui, né, o apóstolo Paulo, ele nos deixa esse recado. E sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, ainda tem uma recompensa, não é assim de qualquer jeito não, Deus, nós seremos recompensados, não é nada assim por acaso que a gente faz não. Então, quando a gente é constante no Senhor, nós também recebemos bons frutos, produzimos bons frutos. Agora, a inconstância, já é certo que uma pessoa inconstante, ela só vai colher fruto podre. Né? Eu fiquei assim, meu Deus. É verdade, irmão. Olha, uma pessoa que é inconstante não vai colher fruto bom, não. Ou colhe antes do tempo, ou verde demais, ou colhe depois, quando tá podre. Não temos que ser, então, inconstantes, né? E lá em Tiago 1, capítulo 1, 7 ao 8, nos diz assim, 7 e 8. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Não é em alguns caminhos, é em todos. Né? É em todos. Então, nós precisamos buscar a constância no Senhor. E essa constância é todos os dias. Sabe, irmão, ser constante no Senhor não é somente quando você vem na igreja segunda, sexta, domingo. Não, ser constante no Senhor é um estilo de vida. Até o presbítero Robson falou, né? Mas eu vou falar outra vez. Ser constante no Senhor é um estilo de vida. É 24 horas por dia. E o tempo inteiro você tem que ter na sua consciência que você está adorando. Eu espero que seja Deus. Que você está adorando o Senhor. Tudo que você faz, uma comida para sua família, arruma uma cama, você está adorando o Senhor. Faça com alegria. E ser constante é isso, irmão. Nós precisamos ficar firme, sabe, no Senhor, buscando diariamente e ter em mente que o Senhor, Ele está conosco o tempo inteiro, Ele está perto, né? Então, até, né, a gente pode perguntar assim, mas como é que eu vou ser constante no Senhor? Porque, irmão, a inconstância espiritual também, consequentemente, vai promover uma frieza espiritual em nós, né? Vai ficar frio espiritualmente. E vocês já perceberam que muitas vezes a gente um dia estava assim, queimando só o Senhor Jesus da glória, estava assim mesmo, só o fogo, né? Mas no outro dia estava um gelo, um frio, que não saía nada. Vocês já passaram assim por isso, né? De um dia tá queimando, no outro dia não estava nem o foguinho ali para... Então, nós precisamos olhar, sabe, para nós e nos avaliarmos constantemente para ver se a gente está constante no Senhor. Porque estamos constante no Senhor, as outras áreas da nossa vida também vão ir se arrumando, porque com certeza, certamente, o Senhor, Ele vai nos direcionar. Então, por isso que é importante nós buscarmos
a constância, né? E pode ser a pessoa mais inteligente, a pessoa mais empreendedora, a pessoa mais corajosa, a pessoa mais forte. Se não for constante, não vai. Você já viram assim uma pessoa, fulano é tão inteligente, mas eu não sei o que acontece. Vocês já viram assim, já tiveram alguém assim por perto, e vocês pensaram, caramba, olha, fulano é sensacional, mas por que não flui? Porque não é constante no Senhor. E nós precisamos ser constantes no Senhor para essa pessoa não ser a gente. Né? Porque às vezes a gente fala, eu estou ouvindo aqui a mensagem, irmã Josi, mas eu estou lembrando do meu cônjuge que está lá em casa, do meu cônjuge que está assistindo lá do outro lado. Né? Então, nós precisamos olhar para nós, né? E ver se a gente está sendo constante ou não. Porque a pessoa inconstante, ela não vai para lugar nenhum. Ela fica assim, ó, no mar, assim, vai. Igual como dizem Tiago, aqui é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra, né? Deixa a vida me levar, né? Assim, é assim que uma pessoa inconstante ela fica. E na Bíblia nos diz isso, né? Então, como é que você vai sair desse estado de inconstância? Primeiramente, tomando a decisão. Tomando a decisão de sair da inconstância. Né? Tudo vai começar por uma decisão que nós tomamos. Lá em Salmos, né, 119, versículo 112, nos diz assim: inclinei o meu coração a executar os teus estatutos, sempre até o fim. Em outra versão, nos diz assim: inclinei todo o meu coração a cumprir teus decretos para sempre, até o fim. Né? Então, nós precisamos tomar essa decisão no nosso coração de sermos constantes. Eu e você precisamos decidir, eu vou ser constante no Senhor. E deixa eu lhe falar, não é mais tempo de ficar, não sei não se eu vou ser constante ou não, assim, tem muitas coisas para decidir ainda. Não sei se eu vou ter cabeça para tomar essa decisão de ser constante no Senhor. Olha, já não é mais tempo de estar, brincando assim, de um dia eu sou crente, outro dia eu não sou, outra hora eu sou, outra hora eu não sou, uma hora eu estou crendo, outra hora eu não estou crendo, sabe? Não é tempo, não tem tempo, porque Jesus ele vai voltar. E nós precisamos estarmos preparados. Eu quero estar pronta quando Jesus voltar para mim e com Ele, né? E você também quer estar pronto, mas nós precisamos decidir sair desse estado de inconstância espiritual e entrar no estado de constância. E o primeiro passo é que você tome essa decisão. E nós, um exemplo, sabe, de decisão está lá no livro de Daniel. Porque assim, a gente pode pensar assim, poxa, mas nos tempos em que vivemos, tomar uma decisão dessas é muito difícil. Mas lembra de Daniel, quando ele estava lá na Babilônia, aqui no no capítulo 1, aqui no versículo 8, nos diz assim: porém, Daniel propôs coração, decidiu em seu coração não se contaminar, né? Eu quero usar esse versículo aqui para você pensar assim: eu vou propor no meu coração de sair da inconstância espiritual. Daniel, ele decidiu no coração dele, sabe? A gente ficou lendo assim a Bíblia, né? Todos os profetas maravilhosos, mas eles tiveram vitórias, mas também eles tiveram tantas lutas, tantas decisões que eles tiveram que tomar. É igual eu e você. Eles não eram assim, meu Deus, será que a presença de Deus era maior lá, assim? Será que o Deus de lá era mais grande, assim, que o de hoje que a gente serve? Não, é o mesmo Deus. E esse mesmo Deus, ele cobra de mim e de você que nós possamos tomar uma decisão. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, ele está conosco em todos os momentos, mas a decisão é nossa. Se nós falarmos assim: Senhor, eu quero ser constante, Senhor, me ajuda, Senhor, eu decido. O Senhor, ele vai nos ajudar, ele vai nos orientar. Então,
proponha no seu coração de ser constante. Você pode pensar, não, isso aí já passei dessa fase. Amém, glória a Deus. Amanhã, hoje, quando você chegar na sua casa, envie essa mensagem para 10 amigos, que eu tenho certeza que alguém precisa ouvir essa mensagem. E lá em Daniel também, capítulo 6:10, diz então, o primeiro passo para a gente sair do estado de inconstância é tomar a decisão de sair. Porque às vezes a gente quer sair, né? A gente pensa assim, poxa, eu quero, mas não decide, né? Eu quero, mas não faz nada. Eu quero, mas tá parado, tá orando para ver se é certo decidir. Não, querido, saia da inconstância espiritual, tome a decisão. Lá, a segunda coisa que a gente tem que fazer, eu vou falar, o segundo princípio, tá? Que a gente tem que colocar no nosso coração da gente fazer é o esforço. A gente precisa se esforçar. Primeiro a gente decide. Aí vai ter uma luta, irmão, que você está acostumado a ser inconstante, né? Agora você vai passar dessa fase para ser constante. Vai ter uma luta, mas você precisa se esforçar, porque você vai vencer. Nós precisamos nos esforçar. Lá em Hebreus 6:11, nos diz assim. 6:11. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço, a completa certeza da esperança até o fim. Sabe, nós precisamos nos esforçar para sermos constantes no Senhor. A gente, vai se esforçar. Quanto ao nosso tempo, talvez a gente perca muito tempo em redes sociais. Gente, é uma bênção rede social, né? Eu tô achando, assim, mó barato, sabe? Fazer as coisas para divulgação, né, da igreja, as redes sociais, é muito bacana. Mas também a gente não pode nos deixar ficar distraído, sabe, com redes sociais. Às vezes você pode até estar vendo coisas legais nas redes sociais, aprendendo alguma coisa, mas a gente precisa controlar o nosso tempo nas redes sociais. É uma bênção, mas também tem muita coisa ali também que não é para a gente estar vendo, não, que a gente é cristão. A gente não pode esquecer que a gente é cristão. Vocês perceberam que às vezes aparece assim umas coisas no Instagram que tu nunca seguiu, que tu nunca compartilhou nada, aparece assim do nada? Gente, esses dias eu fiquei assustada. Eu estava no Instagram, né, assim, vendo besteira. Confesso. Tem muito meme, né? A gente vai lá rir um pouco. Aí tá. Gente, quando eu vi, apareceu para mim. Eu não lembro disso. Eu fiquei horrorizada. Eu mostrei para o meu marido, eu falei, credo, tá repreendido em nome de Jesus. Eu não sei, gente, apareceu lá. A gente tem que ter cuidado, né? Eu fui lá, parei de seguir e tal. Mas, enfim, então nós precisamos vigiar o que a gente tem olhado, né, nas redes sociais. E a gente precisa dedicar tempo, né? A gente precisa dedicar tempo. Até um exemplo, se você for ver no YouTube, Instagram, Facebook, todas as redes sociais, ela mostra lá o tempo que a gente ficou lá. Gente, isso faz tempo, tá? Vou contar aqui. Uma vez eu fui abrir esse negócio, eu vi que eu ficava 8 horas por dia. Mais ou menos. Faz tempo, já me converti ao Senhor. Gente, eu fiquei com tanta vergonha. Eu falei assim, meu Deus, por isso que eu não concluí a leitura da Bíblia, Senhor. Me ajuda. Então, nós precisamos vigiar, né, irmão? Precisamos mesmo, né? Porque passa um videozinho engraçado, aí depois tem mais outro. Aí automaticamente aparece outro. Aí quando tu vê, passou 40 minutos. E a leitura da Bíblia, quando começa, é um sono. A cadeira dói as costas, na cama não dá, porque a cama chama para dormir, né? A cama é lugar de dormir. Então, psicológico ali, dormir. No sofá é muito confortável também, dá sono. Nós precisamos dedicar tempo. Esforço. É esforço, irmão. Não é facinho assim, não. É esforço. A gente falar não Instagram, não Netflix, né? Não qualquer outra coisa aí que você consuma tanto tempo, né? Então, nós precisamos nos esforçar diariamente. Ser constante no esforço. Porque vocês já perceberam que, assim,
Às vezes a gente ouve uma mensagem abençoada, né? Aquela mensagem assim, o pastor prega, o presbítero prega, a irmã prega. Quando eu chegar lá em casa, eu vou começar a ser constante hoje. Aí tu abre a tua Bíblia, lê 10 capítulos. Aí no outro dia, tu pensa, poxa, ontem eu li 10, né? Compensa, né? Compensa. Eu tô rindo porque eu já fiz isso. Olha, o Senhor está trabalhando na minha vida, viu? Então, nós precisamos, sabe, ser constante todo dia. Decida no seu coração e seja constante todo dia. Leia 4 capítulos por dia. Faça assim, 3 capítulos de segunda a sexta. Sábado e domingo, né, que a gente tem mais tempo. Lê 5. Você vai ler a Bíblia inteira no ano. Então, nós precisamos dedicar tempo, né? E nos esforçar para que a gente possa viver, né, o nosso chamado, porque todos nós temos um chamado, temos um propósito, mas Deus, Ele está aqui, Ele está falando assim, olha, o teu chamado é esse, está aqui, mas você precisa se esforçar, minha querida, sabe, eu tenho sentido isso do Senhor, sabe, olha, eu já sei qual é o meu chamado, mas o Senhor, Ele fala assim, menina, te esforça, senão tu não vai viver o teu chamado, tem que se esforçar, entendeu, tem que pregar a palavra, tem que, sabe, enfim, temos que nos esforçar, né? O terceiro, vou falar princípio de novo. O terceiro princípio é, não espere por ninguém. Porque vocês já perceberam que muitas vezes a gente está num estado de inconstância, mas a gente pensa assim, a gente acha assim, eu não consigo ficar bem porque fulano que mora comigo, fulana que mora comigo não busca. Eu tenho que buscar sozinha, né? Às vezes a gente se prende, sabe? Gente, e se você for parar para pensar, isso acontece no nosso dia a dia, muito. Não, só vou buscar quando o meu cônjuge buscar. Eu não vi ele lendo a Bíblia hoje, ela lendo a Bíblia hoje, nem orando. Eu também não vou fazer, não. Né? Então, nós não temos que esperar por ninguém. Olha, lembra de quando Deus falou com Noé? Lá em Gênesis, vamos lá em Gênesis, rapidinho, Gênesis 6. Deus, Ele falou assim, para Noé, Deus falou para Noé assim, o fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles, e eis que eu destruirei com a terra. Aí Deus falou assim, para Noé, continua, né? Faze para ti uma arca de madeira de gofé. Farás compartimentos na arca e bertumarás por dentro e por fora com betume. Deus deu todos os detalhes, né, aqui nessa parte da Bíblia, de como Ele queria que Noé fizesse a arca. Aí lá no versículo 22 do capítulo 6, diz assim, assim fez Noé. Noé, ele já sabia o que ele tinha que fazer, né? Deus passou as instruções para ele. Olha, e eu acredito que Deus falou para Noé, então Noé, ele tomou ali a iniciativa, ele tomou a decisão, vou ouvir o meu chamado. Deus falou comigo, eu acredito, né, que Noé pegou o machado, nem sei se era machado nessa época, mas eu vou falar machado. Pegou o machado, foi para mata cortar as madeiras, do jeitinho que Deus pediu, Noé fez. Eu acredito que Noé não ficou assim, bora filho, bora lá que Deus mandou, olha, tu vai morrer se tu não for. Eu acho que Noé ele não ficou assim não, com mimimi não. E às vezes a gente fica, irmão, às vezes a gente fica assim, hoje eu não vou pro culto, porque o irmão não quer ir. Às vezes a gente age assim. Corta isso aí depois. Então, ai, Deus, me controla, Senhor. Então, nós precisamos ser assim como Noé, né? Aí fala assim, segundo tudo o que Deus lhe ordenou, assim ele fez. Né? Assim Noé fez, ele fez. Eu acredito, assim, em algum momento, que os filhos, né, as filhas, o genro, ajudaram em algum momento. Mas eu acredito que não foi assim, sabe? Vamos. Eu acredito que não foi assim. Mas Noé, sabe por quê? Porque Deus falou com Noé. Você pode até estar pensando assim, não, mas
assim, essa palavra é para todo mundo. É para todo mundo, mas nem todo mundo vai abraçar, né? Então, nós precisamos abraçar o que Deus colocou, né, na nossa frente, o nosso propósito, o nosso chamado, e não esperar por ninguém, assim como Noé fez. E eu achei assim muito muito bacana que Deus fala, né, com Noé, aí Deus só fala isso aqui, aí depois já aparece assim Noé fez. Parece que foi rápido, não foi? Porque a gente não passa nem a metade da Bíblia, a arca já estava pronta. Eu falei assim, esse cara é rápido. E, na verdade, teve todo um processo. Teve o processo da decisão, o processo ali de escolher, eu vou viver o chamado do Senhor. E nós precisamos falar isso para nós mesmos. Se olhar no espelho e falar, olha, você mesmo que está me olhando, você vai viver o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Irmão, às vezes a gente quer falar para o outro assim, olha, você vai viver sim o propósito que Deus tem para a sua vida. Mas, na verdade, a gente tem que se olhar no espelho e falar para nós mesmos, olha, você aí, dona Josi, se esforce. A gente tem que fazer isso, irmão. E assim como Noé fez, né? Noé fez tudo como Deus tinha ordenado. E Deus, ele nos chama, né, para que a gente possa viver o nosso propósito aqui na terra. E o quarto princípio que nós precisamos estar atentos também é a consistência, né? Igual eu falei da agora. Uma noite, o irmão lê 10 capítulos da Bíblia. No outro dia, eu não vou ler não, que ontem eu li 10, né? Compensou. Na verdade, não. A gente tem que ter consistência no Senhor. Consistência. Lá no Salmos 119, versículo 12, nos diz assim: inclinei o meu coração a executar os teus estatutos, sempre, ou para sempre, até o fim. Até o fim é quando? Quando Jesus voltar. Temos que buscar ser consistente até a volta de Jesus. Ele pode vir daqui a pouco, ele pode vir amanhã. Eu não sei quando ele vai vir, mas nós precisamos ser consistentes no Senhor, né? E depois de ser consistente, ou melhor, quando a gente toma essa decisão, né, da consistência, nós ficamos firmes, nós temos firmeza, né? E nós precisamos ter essa firmeza, assim como diz, a gente leu lá em Coríntios ainda agora, né? Precisamos estar firme mesmo, firme na palavra do Senhor, firme na oração, firme na nossa busca diária, porque é diariamente. Lembra de quando o povo estava no deserto? Eles iam recolher, né, o pão todo dia, era todo dia. Não servia para outro dia. Por isso que a gente não tem desculpa de ler 10 capítulos num dia e no outro não ler porque compensou. Não dá para guardar. No outro dia, se os israelitas guardassem, estava podre. Não servia mais. É todo dia um alimento. Agora eu pergunto, você passa um dia sem comer porque ontem você comeu muito? Não, né? Pois é, imagine o nosso espírito que às vezes... Claro, isso não acontece aqui, né? Glória a Deus. Mas, tipo assim, quantas vezes a gente já não passou, assim, uns 4 dias sem ler a Bíblia, sem nem... Estava lá, pegando poeira, né? Então, nós precisamos ser constantes no Senhor e ler a palavra todo dia, porque ela nos alimenta. E... outra coisa também, outro princípio é o preço. Porque a constância, ela não vai sair de graça. Nós precisamos invertir. Invertir o quê? Tempo, dedicação, né? Às vezes vamos abrir mão ali de uma coisa que a gente sempre fazia, talvez de rotina já, de assistir um filme, né? No dia da sua folga, mas aí não dá porque você tem um trabalho para fazer, mas aí não dá porque nesse dia você falou que ia estudar sobre tal assunto da Bíblia. É assim, a gente tem um preço, irmão. Tem um preço sempre, né? Às vezes até um preço assim às vezes, olha, eu vou passar mais tempo com a família hoje, né? Porque eu preciso fazer tal coisa para a igreja, da obra, alguma coisa assim. Então, tem um preço, né? E no versículo 113, né? Nos diz assim: odeio os pensamentos vãos, mas eu amo a tua lei. E vocês já perceberam que quando a gente decide, sabe, buscar o Senhor, aí vem um monte de pensamento. Mas para que isso? Para que ler a Bíblia todo dia?
Para que ler a Bíblia várias vezes? Tu já leu 3 vezes na vida. Tu já sabe isso. Irmãos, é ou não é? A gente conhece muito a Bíblia, não é verdade? A gente sabe muitos versículos, né? Muitos capítulos, né? A gente sabe muito. Porque, graças a Deus, o nosso pastor, ele nos incentiva a ler, né? Todo culto ele incentiva a gente ler a Bíblia. Quem ainda não leu... Então, o Senhor, Ele está aqui para nos ajudar. E o nosso pastor também, sempre nos incentivando. Então, às vezes vem aquele pensamento, mas para quê? Né? Aí, irmão, um dia você está lendo a Bíblia de novo, aí aquele versículo brota assim na tua mente, na tua visão, como se tu nunca tivesse lido. Aí tu tem um pensamento, o Senhor falar contigo. Tu pensa, é muito bacana, né? Porque eu tive um entendimento agora dessa palavra. Aí outra vez, passa anos, aí aquele mesmo versículo vai fazer outro sentido para ti, em outra área da tua vida. Então, é assim que nós somos. É assim que nós precisamos buscar, sabe? Sempre, sempre, sempre. Não importa se a gente já leu a Bíblia 70 vezes, né, na vida. Eu ainda não cheguei nesse nível não, né? Mas enfim. Então, nós precisamos estar constantemente para que a gente possa amar a palavra do Senhor, para que a gente possa amar a lei do Senhor, né? O último princípio, não menos importante, é ser intencional. Você tem que saber por que você busca o Senhor. Né? Nós precisamos saber porque nós buscamos o Senhor, porque quando nós lembramos do porquê que nós buscamos o Senhor, sabe, eu creio que toda a inconstância vai embora. O mais importante, ir para o céu. Né? Quando lembramos que como que é o inferno, como a Bíblia descreve o inferno, meu querido, isso dá um gás, né? E se Jesus voltar mais tarde, né? Como é que a gente está? Então, isso tem que dar um gás, principalmente isso, mas aqui na terra, nós também precisamos lembrar que nós temos um chamado, que nós temos um propósito no Senhor. E quando a gente acordar, você pensa assim, hoje eu vou viver o propósito de Deus para a minha vida. Você não sabe o que é ainda, mas hoje eu vou servir o Senhor. Hoje eu vou servir o Senhor no trabalho. Hoje eu vou servir o Senhor no supermercado. Deus, eu quero ser, Senhor, a tua presença, sabe? Eu quero ser a tua presença onde quer que eu vá. Alguém tem que me olhar e falar assim, olha, te achei legal, sabe? Tu passa assim um negócio bom. É o Espírito Santo. Nós precisamos pedir isso para o Senhor. Senhor, eu quero fazer a diferença, Senhor. Eu quero dar um bom dia bem dado para aquela mulher lá do caixa do supermercado, que toda vez parece que ela está... É uma ferida, como é um espinho, meu Deus. Ela está grossa toda vez, mas eu vou tratar ela com amor. E ela ainda vai aceitar Jesus ainda. Vocês já perceberam que quando a gente vai no supermercado é uma prova? Eu não sei para você, mas para mim, eu acho que é um tratamento do Senhor. Então, nós precisamos ser intencionais. Senhor, me usa, Senhor, até lá no supermercado também. Glória a Deus pela vida das caixas, né, que elas são uma bênção. Mas nós precisamos ser intencionais no Senhor. Lá no versículo 114, nos diz assim, Tu és o meu esconderijo e o meu escudo. Eu espero na tua palavra. Sabe, nós temos que ter isso no nosso coração. Sabe por quê? Porque em algum momento a aflição ela vai vir, a luta ela vai vir, a guerra ela vai vir. E nós precisamos ter um esconderijo no Senhor. Nós precisamos ter isso na nossa mente, que Deus ele é o nosso escudo e no momento da aflição, Ele está ali para nos guardar. Nós, no momento da aflição, nós vamos, quando somos constantes, né, no momento da aflição, eu e você vamos saber que a gente pode se esconder lá no escudo do Senhor. Ele é o nosso próprio escudo. A gente vai saber que o Senhor ele está conosco, sabe? Quando você é constante no Senhor, quando vinha a guerra, quando vinha a aflição, você não vai ficar com o seu coração cheio de incredulidade, sabe? Porque você sabe que o Senhor está com você. E a palavra lá em Hebreus 13:5 nos diz que nunca, jamais o Senhor vai nos abandonar. Então, o Senhor ele está sempre conosco e nós precisamos ser constantes e ter isso, sabe, na nossa mente, de ser intencional. Por que que eu quero ser constante no Senhor? Eu quero viver o que Deus tem para me viver. Sabe, irmão, eu acho que a pior coisa, assim, do mundo que a gente pode ver, assim, sabe, na vida das pessoas, assim,
é ver que elas não estão vivendo o propósito que Deus tem para a vida delas, sabe? É ver que envelheceu e não está vivendo aquilo que Deus foi planejado por Deus, porque não teve constância no Senhor. E nós não podemos negligenciar. Gente, eu posso até falar essa palavra aqui, porque é uma negligência, sabe? Tu tá falando assim, quando você é inconstante, você tá falando assim, não sei não se Deus tem algo bom para mim, não sei se é tão bom, não. Acho que eu vou escolher para cá. Eu vou escolher não buscar hoje, não. Sabe, eu vou escolher ser inconstante, porque eu não sei se esse propósito é muito bom, não, para mim. Mas, na verdade, a vontade do Senhor para a nossa vida, ela é boa, agradável e perfeita. Por isso que nós precisamos buscar constância no Senhor. Que você saia daqui nessa noite com vontade de ser mais constante ainda no Senhor. Com vontade de ler a palavra. Com vontade de orar mais. Senhor, eu vou dobrar o meu joelho. Se eu orava 5 minutos, agora eu vou orar 15. Você vai orando, orando, orando. Daqui a pouco, meu filho, então, nós precisamos ser constantes no Senhor. E nós precisamos falar isso para o Senhor, falar nossa fraqueza. Porque Deus, Ele é o nosso Pai. Deus, Ele não é o nosso patrão, que às vezes a gente fica com medo de falar as coisas para Ele, Pedir um aumento, falar alguma coisa assim, A gente fala, hoje não é o melhor dia, não. Para mim falar isso para Deus. Mas Deus, Ele é o nosso Pai. Nós podemos falar, Senhor, olha, Deus, hoje eu estou triste, Senhor. Hoje meu coração está assim. Eu acordei assim, Senhor. Em nome de Jesus, me lava, Senhor. Eu estou com mau pensamento, Senhor, me purifica. É assim que nós temos que estar diante do Senhor. E não estou sem problemas. Não vou orar ao Pai. Tem crente que é assim. Não fala para o Senhor. Tem que falar, meu querido. Como é que... Olha, Deus... Quando Adão estava lá no jardim, que eles tinham pecado lá, Deus chegou e falou assim, Adão, onde você está? Claro que Deus sabia onde Adão estava, mas Deus, Ele quer relacionamento, Ele quer que a gente fale. Eu creio que as mulheres falam muito mais que os homens. Então... Com Deus, eu acho que também é assim. Eu acho que Deus fica lá ouvindo assim as mulheres, Porque a mulher, ela conta 10 vezes a mesma história de forma diferente. O homem não, é resumido. Então, mas não fique resumido não na presença do Senhor, porque Ele é o nosso Pai. Peça, ore. Peça, Senhor, me ajuda, que eu quero ser constante, Senhor. Senhor, olha, Deus, faça essa oração hoje, Senhor. Será que eu estou sendo constante, Deus? Deus, se eu não tiver, me fala. Fala de novo comigo, Senhor, mais uma vez. Então, nós precisamos falar isso para o Senhor. Senhor, me ajuda, tá pegando, Deus. Não consigo ler a palavra, me dá sono, coceira no olho, tô sem óculos, providencie em nome de Jesus. Nós precisamos falar isso para o Senhor. Então, levanta, igreja, eu vou orar por você nessa noite. Para você sair daqui da igreja com seu coração... cheio de vontade, sabe? Saia daqui decidido. Não deixe para decidir lá fora, não. Senão, quando chegar lá fora, você vai ver que a sua Bíblia é muito grossa e você não vai mais querer ler. Decida aqui dentro hoje ser constante no Senhor. Pode vir aqui na